continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. No próximo dia 13 de maio, nós comemoramos então 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora do Rosário de Fátima, está aí a belíssima imagem que temos aqui no nosso estúdio de Nossa Senhora de Fátima. Mês de maio, mês de Nossa Senhora, estamos conversando sobre ela. Olha, você não pode perder, para ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso programa Eclésia, também curtir a página do programa Eclésia lá no Facebook. Visite, divulgue para os seus amigos a página do programa Eclésia no Facebook, é fácil, procure apenas como Programa Eclésia lá no Facebook, curta e fique por dentro de tudo que rola aqui. A gente, inclusive, relembra, tá aí a nossa página, a gente relembra os programas anteriores, a gente divulga o que vai acontecer nos próximos programas. Curta a página do Programa Eclésia lá no Facebook. Curta da Rede Século XXI também, se você ainda não curtiu, viu? A página da Rede Século XXI também lá no Facebook. Eu falei no bloco anterior, quero ressaltar aqui, hein? Se você ligar pra gente, temos um sorteio de um livro e um DVD sobre Nossa Senhora de Fátima. É um livro muito interessante, um DVD também riquíssimo sobre Nossa Senhora de Fátima, para todo mundo que ligar. Vamos botar o seu nome aqui para no final do programa, você vai concorrer a um desse livro e também um DVD. Mas já deixo a dica já no início, até reforço isso aqui depois de outra oportunidade, mas olha, você que estava assistindo aí o nosso intervalo pôde perceber. Aqui no nosso shopping católico, né, o nosso setor aqui onde você pode inclusive conhecer e adquirir produtos de evangelização, que inclusive é uma maneira direta de colaborar conosco aqui na manutenção da nossa obra, né, o site do Shopping Católico, ou através dos mesmos telefones que divulgamos, você também pode comprar, você vai receber na sua casa, porque além desse DVD e do livro, que eu vou sortear daqui a pouquinho para vocês, existe um kit que vai o livro, o DVD e essa belíssima imagem de Nossa Senhora de Fátima com os 3 pastorinhos que está aí no vídeo, gente. Então, para quem quiser adquirir esse kit da imagem de Nossa Senhora de Fátima, o livro e o mesmo DVD que sortearemos no final, é fácil, você pode entrar nesse site aí, shoppingcatólico.com.br, ou também ligar. Inclusive, temos ligação gratuita para você ligar aqui para a gente de telefone fixo, no telefone que está disponível aí o tempo todo para vocês, através do nosso 0800. Liga aqui para a gente e diz, olha, eu queria adquirir, quero presentear minha mãe, minha avó, etc., que é devota de Nossa Senhora de Fátima. É uma boa maneira de, inclusive, colaborar conosco aqui na nossa obra de evangelização, tá bom? Liguem para cá. Gente, Padre Guido, vamos continuar a nossa conversa aqui, né? Justamente nessas comemorações agora do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, existe um lema, né, que está norteando toda a nossa as comemorações, né, as celebrações. Esse lema foi próprio Nossa Senhora que ensinou, que passou essa informação, vamos dizer assim? Sim, eu acho que a comissão, digamos assim, para as comemorações do centenário, esta comissão foi muito feliz quando escolheu como lema uma expressão que Nossa Senhora pronunciou na segunda das 6 aparições, né? Quando ela disse que o meu coração imaculado conduzir-vos-á até Deus. Então esse é o lema das comemorações agora do centenário. Do centenário, tá. Sim. Esta expressão é profunda, porque houve um verdadeiro diálogo entre Nossa Senhora e Lúcia. Alguém poderia perguntar, padre, Nossa Senhora não falou para Francisco ou para Jacinta? Não, o diálogo foi exclusivo entre Nossa Senhora e Lúcia. Jacinta e Francisco viam a Nossa Senhora, tá? Mas não conversavam. Agora, no começo, Nossa Senhora fez um pedido. Vocês poderiam oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele recebe devido aos pecados? E Lúcia respondeu sim. Agora, e logo em seguida, Nossa Senhora disse, agora, a partir de hoje, vocês vão ter muito sofrimento na vossa vida, mas eu estarei com a graça divina sempre ao vosso lado. Certo. Estamos ainda na primeira das aparições, no dia 13 de maio de 1917. No mês seguinte, sempre no dia 13, é aí que Nossa Senhora continua o discurso, dizendo que haverá no mundo, digamos assim, conflitos com muitos erros, muita violência, muitas mortes, né? Mas através da oração e do oferecimento dos sacrifícios, estaremos todos colaborando para alcançar o objetivo da paz.
Ed é aí que Nossa Senhora diz que mesmo através de tanto sofrimento, o seu coração imaculado estará sempre pronto a conduzir as pessoas ao encontro com Deus. Padre, daí que vem aquela expressão, por fim, o meu imaculado coração triunfará, é daí que vem? Exato, sim. O meu coração imaculado será o teu refúgio, disse, é o caminho que te conduzirá até Deus. Certo. No final, o meu coração imaculado triunfará. E aí que nasce também a expressão de Nossa Senhora, repetida várias vezes, de fazer algo para convencer as autoridades religiosas, até chegar ao Papa, para consagrar até a Rússia ao coração imaculado de Nossa Senhora. Padre Guido, o senhor comentou então da primeira aparição, 13 de maio, da segunda, 13 de junho, mas a 13 de julho, que foi a terceira aparição, teve algo diferente, extraordinário. Sim, Quer dizer, a coisa começou a ficar mais séria, talvez, vamos dizer assim, para essas crianças? Não somente séria, até chocante. Certo. Porque naquele dia 13 de julho, Nossa Senhora mostrou como se fosse um telão, digamos assim, o inferno. Certo. E os meninos ficaram, sinceramente, traumatizados, a tal ponto que, ao término desta aparição, que durou mais ou menos uns 10 minutos também, fizeram logo entre si um entendimento. Olha, não vamos contar para ninguém o que nós acabamos de ver com os nossos olhos. Só que, digamos assim, eram crianças, né? Naquela mesma noite seguinte, Lúcia, a menina com 10 aninhos, não conseguia dormir. Se virava lá na cama e não conseguia dormir. Estava muito agitada e a mamãe, que estava dormindo no quarto ao lado, percebeu que a sua menina não estava bem. Se levantou e foi dizer o que aconteceu, por que não consegue dormir. E foi aí que Lúcia se abriu com a mamãe e terminou até aquela promessa de manter a discrição e o silêncio. Vejam só a frase que esta menina disse para a mamãe. Mãe, hoje aquela senhora, não sabia que era Nossa Senhora, aquela senhora tão bonita nos mostrou o inferno. Agora, e as almas que caem para o inferno são parecidas às folhas que caem das árvores quando chega o período de outono ou inverno. Por isso, uma frase muito chocante até na mentalidade de uma criança de 10 anos, porque nós sabemos que quando chega a estação do outono e inverno, não damos conta, né, de varrer o jardim ou as estradas, etc., que as folhas caem. E Nossa Senhora disse para os meninos, naquela oportunidade, muitas almas caem no inferno porque não tem ninguém que reze para elas. Daqui a necessidade, minha gente, da oração para resgatar uma pessoa do seu erro. A oração pela conversão dos pecadores. A oração para que alguém possa partir para uma experiência diferente de vida. E até hoje, Diácono Érico, podemos afirmar com toda sinceridade, celebramos com alegria o centenário das aparições de Fátima, mas o maior milagre que acontece em Fátima diariamente é o milagre da confissão. Milhares e milhares de pessoas encontram sempre sacerdotes vindos de tantos lugares do mundo que se colocam à disposição para o atendimento do sacramento da confissão. Não é à toa que Fátima é conhecido como o altar do mundo. Exato. O altar do mundo. E vou te dizer mais, quem já esteve inclusive em Fátima pode confirmar, há várias salas debaixo da Basílica dedicada a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, há várias salas onde há pessoal religioso que prepara, até falando em vários idiomas, prepara os fiéis para fazer uma boa confissão. Há tantos confessionários com sacerdotes à disposição e saindo do confessionário, o penitente vai também em umas outras salas para fazer o agradecimento pelo perdão recebido da parte de Deus. Bonito, muito legal. Muito legal. Sinceramente,
toca o coração das pessoas este gesto de renúncia ao pecado e de vontade de partir para uma experiência diferente e bem melhor. Ô Lucas, nosso diretor, coloca pra gente mais uma imagem dos 3 pastorinhos aí. Crianças tão jovenzinhas como eram, né? Já falamos a idade deles aqui, 10, 8, 6 para 7 anos. De repente ter contato com esses mistérios da fé, Nossa Senhora mostrar diretamente o próprio inferno. Essa coisa que ficou com a Lúcia, que o senhor disse, que ela falou para a mãe dela, as almas caem como as folhas no outono, lá pro inferno, né? Para a condenação eterna. Isso gerou nelas, Padre Guido, um coração extremamente, né, comovido, dócil, a ponto de fazer penitências simples de criança, mas muito profundas no seu significado. Exato. Né? Gostaria de dizer, Diácono Érico, uma coisa importante. Não consegui achar, mas eu tenho. Um dia que eu vou encontrar, vou trazer aqui. Tá. Tenho 2 fotografias bem parecidas dos 3 pastorinhos, momentos antes da aparição do inferno e momentos depois. Dá para ver que estão aterrorizados. Dá de ver que estão muito perturbados no rosto, né? E a partir daquele instante, os 3 colocaram como projeto de vida de desfrutar no máximo das oportunidades para, através do sacrifício de pequenas ou grandes até renúncias, temos que entrar na mentalidade de uma criança, agradar a Deus, para que alguém se possa converter graças ao valor, né, ao fruto do seu sacrifício. O caso prático, por exemplo, a pequenina, a Jacinta. Gente, nós ficamos admirados vendo esta menina que, para fazer um sacrifício e penitência, na hora do lanche, né, o que ela fazia? Chamava as ovelhinhas e distribuía, dava o lanche para os animais. Ficava sem comer nada esta criança. Depois chegou a pensar também de dar para outras famílias mais carentes. Né? Coisa, né? Mas uma criança que renuncia ao lanchezinho é uma virtude praticada num grau não comum. Um grau heróico. E, com certeza, olha, se a igreja beatificou e neste sábado, faltam só 4 dias, canoniza Francisco e Jacinta, gente, não é por acaso. Quer dizer, aquilo que era o mundo delas, né? Elas eram pastores, né? Pastorinhos ali, cuidavam das ovelhas, levavam certamente o seu lanchinho para sair de casa, pois corriam grandes caminhos. Aquilo que elas tinham, que era um pouquinha coisa, abria mão por uma pequena penitência em favor dos pecadores, da conversão dos pecadores. Sim. Quer dizer, realmente a gente está lidando com algo muito, muito profundo e santo, né? Padre Guido, se não me engano também, foi nessa aparição de julho, né? Sim. Na terceira aparição, que Nossa Senhora falou do perigo, dos erros que a Rússia espalharia ao mundo e que até aconteceria uma guerra pior do que a Primeira Guerra Mundial, que estava acontecendo naquele período, que seria o prenúncio da Segunda Guerra Mundial. E Nossa Senhora foi clara com isso, né? Se não houvesse conversão, a Rússia espalharia os erros pelo mundo. E isso aconteceu depois, de verdade, né? Estamos no ano 1917. No ano seguinte, terminou a Primeira Grande Guerra Mundial, mas o mundo não viveu o período de paz. Sabemos que no 1939 estourou a Segunda Guerra Mundial com mais de 55 milhões de mortos. E por isso Nossa Senhora profetizou que o que aconteceria, o mal ainda pior. E talvez ainda a grande necessidade que Maria manifestou, comunicando a Lúcia, de fazer algo, de fazer até o possível para que até o Papa consagrasse de imediato, né, a Rússia ao seu coração imaculado. Lúcia não ficou indiferente, Diácono Érico. Chegou a escrever ao Papa mais de uma vez, pensando que a resposta fosse, digamos, quase que imediata. Porém, nós sabemos que diante de qualquer tipo de aparição, a Igreja respeita e depois, porém, caminha, digamos assim, de uma maneira muito prudente e vai devagar. Né? E ainda tem que lembrar um detalhe, que no caso das aparições de Fátima, como Lúcia permaneceu viva, né? A Jacinta e Francisco morreram crianças. Sim. Lúcia permaneceu viva, era uma religiosa, quer dizer, isso é um agravante, vamos dizer assim, para que o processo fosse mais demorado ainda, pois tinha uma vidente de Nossa Senhora viva.
né? Lá dentro de um convento. Então, assim, poderia realmente causar uma grande comoção. As pessoas, de repente, fazer peregrinação para encontrar com a sua irmã e tudo mais. Então, a prudência ainda foi redobrada, eu imagino, né, Padre Guido? Exato. Temos que dizer uma coisa, Diácono Eric, né? Que a opção que Lúcia fez de entrar no Carmelo não foi por acaso. Que no começo ela optou por uma outra congregação Das irmãs religiosa. Doroteias, se não me engano. Da Doroteias, exato. Só que não dava conta de atender as caravanas que chegavam lá. Todos queriam ter um diálogo, conversar, etc., saber algo de especial. E Lúcia não se sentiu plenamente realizada, por isso optou, de acordo com o seu diretor espiritual, para o silêncio do Carmelo. E lá no Carmelo, ela viveu praticamente até chegar à idade de 97 anos. No ano que ela veio falecer, Eric, tive a oportunidade de estar lá, visitar Fátima. Certo. E estivemos lá no mosteiro do Carmelo, mas a Madre Superiora, mesmo que o nosso grupo era exclusivo de sacerdotes, foi categórica conosco. Disse, olha, lamento muito, ela disse, mas conforme o Código de Direito Canônico, quando uma religiosa do Carmelo vem falecer, o corpo dela deve descansar no pequeno cemitério interno, dentro da área, da estrutura, das dependências, né, do Carmelo, pelo menos por um ano. Certo. E ao término daquele ano, inclusive, os restos mortais de Lúcia foram levados para a Basílica, onde até hoje descansam, né? Ao lado do altar, de um lado temos Jacinto, os restos mortais de Jacinta e de Francisco, Certo. do outro lado temos de Lúcia. Padre Guido, toda vez que a gente entra nesse assunto, e aqui vale lembrar que a gente fala de uma revelação particular, e é o caso de Nossa Senhora de Fátima, do episódio de Nossa Senhora de Fátima com essas crianças, a gente tem que abrir esse parênteses, né? Porque a revelação divina ela acontece de um período muito longo, né? Desde os antigos profetas, patriarcas, a relação de Deus com os homens no Antigo Testamento, depois com a chegada de Jesus encarnado aqui no nosso meio, a encarnação do Verbo, etc. Depois os apóstolos, Jesus deixa os apóstolos, morre, ressuscita tudo mais. Com a morte do último apóstolo se encerra a revelação divina, né? Ali acabou, Deus já revelou o que tinha que revelar. Na sequência a igreja vive, né? E é a guardiã dessa revelação divina. Acontece que depois desse período, depois da morte do último apóstolo, diversos acontecimentos na história, a chamada revelação particular, né, pois diz respeito a um ponto, a alguém, a um santo, a um místico, no caso aqui Nossa Senhora de Fátima, a essas três crianças, os três pastorinhos, Nossa Senhora, o próprio Cristo, de alguma forma, comunica com o seu povo e o conteúdo daquela mensagem não é tratado como conteúdo de verdade de fé, no que diz respeito à própria revelação divina. Por exemplo, ela não tem o mesmo peso, os escritos da irmã Lúcia não têm o mesmo peso, por exemplo, que a Bíblia tem, ou que o Sagrado Magistério tem nos seus documentos, mas a igreja aprova o culto, pois percebe que nada está errado de acordo com a própria revelação divina e vê os frutos. Para dar um exemplo dos frutos, o senhor falou agora há pouco, a gente estava conversando sobre os erros da Rússia. No próximo bloco, o senhor vai contar para a gente, vamos encerrar o programa falando sobre o milagre do sol, Sim. que é a última aparição. Apenas menos de um mês depois do milagre do sol, que foi o maior milagre da história pública, o maior milagre público da história do cristianismo, aconteceu a Revolução na Rússia. E o Lenin chega no poder instaurando o primeiro governo comunista da história. O comunismo que matou pelo menos 100 milhões de pessoas e que perseguiu a igreja no século XX como nunca se viu na história. Sim. Quer dizer, aí, Padre Guido, está aprovando que um fruto deixou a coisa real e por isso a igreja aprova esse culto. Sim. Mas na história da igreja, o senhor pode dar outros exemplos de revelações particulares na história da igreja, nesse mesmo aspecto como Fátima? Sim, aconteceram vários episódios, né? Do ponto de vista histórico, até bastante lamentáveis, duros, até para se compreender. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Que causou o que nós todos conhecemos. Mas digo assim, Padre Guido, o senhor podia lembrar para a gente outros episódios de revelação particular que aconteceu na história da igreja? Sim. Temos, por exemplo, a medalha milagrosa. Tá. Temos também no coração de Jesus que aparece a Santa Margarita Maria Alacoque, certo?
temos episódios onde o escapulário para São Simão Stock, né, onde Nossa Senhora e também o Sagrado Coração de Jesus manifestam, através de um exercício de puro amor e verdadeiro amor, uma prática religiosa que leva à santificação. Certo. Ninguém de nós está obrigado a acreditar nisso. Porém, justamente como o diácono acabou de comunicar, sendo que não tem nada contra a doutrina católica cristã, a Igreja aprova o culto. Né? Nenhuma das aparições, nem de Fátima, nem de Lourdes, mesmo com a frequência a presença de papas que prestigiam essas aparições, são dogmas de fé. Mas aonde se reza, onde a pessoa se converte, onde uma pessoa pede perdão a Deus e, digamos, e muda até um pouquinho o caminho da sua vida, a Igreja nunca poderá proibir que isso aconteça. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como o senhor falou, Nossa Senhora das Graças, o próprio episódio Nossa Senhora de Fátima que a gente está conversando. O escapulário também. Né? A aparição São Simão Stock de Nossa Senhora do Carmo. Santa Faustina. A aparição de Jesus a Santa Faustina na Polônia. Exato, né? Com as práticas para Jesus Divina Misericórdia, né? Com as várias práticas, o terço da Divina Misericórdia, às 3 horas da tarde, né? Com o oferecimento dos sacrifícios, a imitação de Cristo. Gente, são todos momentos belíssimos, todos que têm um pleno consentimento da parte da Igreja, porque nos levam ao caminho da santidade. Quer dizer, são revelações particulares, mas que não estão ou não tem nada contra a própria revelação divina, a revelação universal, por isso a Igreja aprova o culto e a gente vê os frutos, não são poucos. Nesse caso, por exemplo, 3 novos santos para a Igreja, 2 beatos que serão canonizados, uma futura beata. Quer dizer, né? Claro, né, que Nossa Senhora esteve lá, assim, em Fátima. Gente, rapidamente, eu quero lembrar que você pode ligar para a gente está indo para o intervalo, daqui a pouquinho o último bloco, o programa de hoje está voando, mas se você ligar para a gente, você vai concorrer, pois sortearemos já no próximo bloco, um livro e um DVD sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, tá? Faça como fez, por exemplo, a Terezinha de Lourdes, aqui no João Pessoa, Paraíba, Maria Dalva Silva, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Artemisa Dantas Bezerra, de Caicó, Rondônia, Maria Aparecida da Silva, de Poço Fundo, Minas Gerais, Regina Maria Figueiredo Magalhães, de Muzambinho, Minas Gerais, Deodina Terezinha, de Francisco Beltrão, Paraná, Maria Aparecida Miranda, em São Paulo. Enfim, gente, muita gente, não dá para ler o nome de todo mundo aqui, a gente agradece todas as participações. Vamos para o intervalo, liga para a gente daqui a pouquinho, depois no próximo intervalo, o Padre Guido vai explicar e contar para a gente um pouco essa história do Milagre do Sol, na última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Não sai daí, essa história é interessante, a gente volta já.